Até quando você vai esperar ele mudar? Até quando você vai deitar na cama e vai aceitar um sexo que não é o sexo que você quer, que não é o sexo que você deseja? Até quando você vai ficar esperando esse homem mudar? A gente não está generalizando, porque a gente sabe que isso não acontece com todo mundo. Mas posso te falar? Eu conheço mulheres aqui, e tem mulheres aqui nessa live que já estão há 20 anos passando por isso aqui e não aguentam mais. E nunca tiveram a coragem de pedir algo diferente. E esse homem nunca teve a coragem de mudar por ela. De fazer diferente. Ou seja, essa mulher ficou 20 anos com sexo ruim, ele acostumou no pornô, então ele vai lá, ó. Aqui, ó. Sandra, 29 anos assim. Olha, Cris, 23 anos. Vocês estão vendo? 5 anos eu passei assim. Kate, 21 anos eu passei assim. Estou há 2 anos assim. Olha quantas mulheres vivem assim. Eu mudei muito e meu marido disse que não tem que mudar nada. A questão é, você mudou muito por ele? Você mudou muito de forma consciente? Ou você mudou muito porque você foi abrindo mão dos seus sonhos, você foi abrindo mão de você para que ele pudesse viver? Porque, gente, vocês estão percebendo quanta mudança que existe? Existe aquela mudança daquele filme que a gente fala para vocês, Um Limite Entre Nós, que tem o bate-papo de um casal que o cara fica jogando na cara da mulher tudo que ele deixou de fazer por causa dela. Eu deixei de fazer isso, eu deixei de fazer aquilo, não sei o quê, olha onde eu vim parar. Engordei, minha barriga ficou grande, não fui mais para academia. E depois a mulher vira para ele e fala a mesma coisa: eu não fui estudar, eu não fui trabalhar, eu não fui fazer nada. Por quê? Porque eu fiquei aqui com você e para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque você é um indivíduo e você não pode, não deve abrir mão da sua vida para que o outro viva a vida dele. A gente abre mão de determinadas coisas em determinadas circunstâncias quando a gente tem consciência do que a gente está fazendo. Por exemplo, você abriria mão, amor, de ir para academia para a gente parar de brigar? Vamos supor que eu tivesse com ciúme. Não. Tem uma garota lá que dá em cima de você. Eu sei que ela dá em cima de você. Não é uma garota que malha lá, é uma garota que trabalha na academia. Calma. Eu sei. Calma. Se for te trazer um incômodo, se for por um problema específico, sim. Olha lá. Então vamos lá. Você está indo lá e eu sei que tem uma mulher. Eu, Deia, sou uma mulher razoável nas minhas emoções, tenho ciúme, mas não tenho crise, não faço escândalo, não agrido, não acuso Jal. E aí eu tenho aquela mulher que fica mandando beijinho para ele no Facebook, fica mandando os recadinhos, por mais que ela não faça nada diretamente, mas ela fica rondando. O Jal tá lá, ela chega perto, ela fica pedindo foto sempre, fica puxando assunto. Então, assim, ela se oferece literalmente, certo? Mas se isso é contínuo, é porque eu dei a abertura. Então, aí a gente vai pensar o seguinte: você pode ter dado abertura, ou existe muita mulher sem noção que faz isso. Mas calma, deixa eu dar meu exemplo, senão eu vou perder o raciocínio. Esse mês já falou aqui. Não perde o raciocínio, Deia. Já eu procuro outra academia, viu? Aí, o que acontece? Nesse caso, você seria capaz de abrir mão, não de fazer a sua atividade física, mas você seria capaz de abrir mão de ir nessa academia para que eu tivesse mais paz? Claro. Tem algo de errado? Não. Lembra do ciúme da menina da praia? Agora, o Jal adora futevôlei. Amanhã de manhã ele vai estar lá no futevôlei. Aliás, amanhã de manhã ele tem uma reunião. Depois... Não, mas antes eu vou no futebol. Antes da reunião ele vai no futevôlei. Vou 6 horas da manhã. Aí, o que acontece lá no futevôlei? O Jal fica lá na praia jogando e pô, todo mundo tá passando, tá vendo. Algumas pessoas já conhecem o Jal, vão falar com eles. Homens, mulheres. O Jal tá ali, convivendo com as pessoas normalmente. Claro que mulheres vão se aproximar dele. Não com intenção de nada, ou com alguma intenção, ninguém sabe. Mas aí eu viro para ele e falo assim: amor, não tô aguentando você indo para a praia. Você fica indo lá e fica aquele monte de mulher lá, de biquíni, aquele monte de mulher safada, aquele monte de rapariga da bunda bonita. Rapariga então, da bunda bonita?
Aí eu falo, não dá certo, amor. Você fica lá, eu fico aqui agitada em casa. Eu não gosto de ir para lá. Eu até poderia ir para lá acompanhar ele, mas você vai num horário que não dá para mim. Eu não quero mais que você faça futevôlei. Arruma outro esporte para você fazer. E aí? Como você se sente com esse apelo da minha parte? Eu acho agressivo. Você não acha que você tem que mudar para se adaptar ao meu jeito? Não. Aí é demais. Por quê? O modelo da academia até entendi, porque vocês passou de um limite. Existe um limite entre nós. Quando eu entendo que esse limite ele realmente é real, eu respeito e troco de academia. Mas quando eu vejo que a percepção é enganosa, e existem muitas percepções que são enganosas, eu não posso ceder o tempo todo. E se é uma vez, duas vezes, três vezes, e se tem recorrência, muito pior. Então, assim, a gente não precisa mudar em algumas coisas para que se encaixe. Em outras, sim. Precisa de acordo para isso. Então, vamos colocar na balança. É invasivo, abusiva, invasivo. Ok? Então, vocês já sabem, né? Rapariga da bunda bonita tem a história. Quem ainda não viu o vídeo precisa ver, porque eu fiquei com ciúme da rapariga da bunda bonita. A Dé ficou com ciúme de uma mulher na praia. É um fato, é fato, é história, é real, isso aconteceu. Algumas pessoas aqui com certeza vão conhecer a história do ciúme da menina da bunda da praia. Agora a gente está chamando ela de rapariga da bunda bonita da praia, ok? Mas vamos lá. Vamos colocar na balança. Rapariga é moça, né? Aqui, a moça moça da bunda bonita, pode ser? Só que aqui quando a gente chama de rapariga, nem sempre a gente está chamando de moça. A gente está falando daquela moça mais assanhada, mais... Essa pequinha, né? Mas vamos lá. Em um determinado momento, o Jal está cedendo porque ele sabe que ele pode ceder. Ele sabe que o que eu estou pedindo para ele faz sentido. Ele me ouviu, ele concordou e ele está fazendo uma mudança que não agride a essência dele. Então, o Jal cedeu e ele sabe que ele cedeu e ele sabe por que ele cedeu e ele quis ceder. Agora, se eu faço pressão para o Jal parar de fazer o futevôlei, o que está acontecendo aqui? Eu estou podando o Jal em algo que ele gosta. É sensato? Não. Que motivo eu tenho para não querer que ele vá? A minha insegurança. Se o Jal aceita, sabe o que ele faz? Ele só vai alimentar a minha insegurança cada vez mais. Eu vou ficar cada vez mais insegura, porque eu fico insegura com alguma coisa, vou lá e limito ele, abusiva. Aí daqui a pouco ele quer fazer outra coisa, eu vou lá e limito ele, abusiva. Daqui a pouco eu estou decidindo o que ele pode ou não pode fazer da vida. Isso acontece tanto com mulher quanto com homem. Então vamos lá. Quando você cede, você tem que saber que você não pode ceder algo que é da sua essência. Então, vocês estão entendendo que não existe uma regra. O que existe é bom senso e você se entender e se respeitar a ponto de entender assim, poxa, vamos voltar lá nos limites realísticos, né? Até aqui eu posso ceder, mais que isso eu não posso. Temos uma história interessante também, da torta de banana, que eu adorava. Tudo que o Jal fizesse para eu comer quando a gente estava namorando, eu comeria. Depois que a gente casou, eu continuei comendo? Não. Por quê? Porque eu virei uma chata? Não, né, gente? Porque uma coisa é você fazer de vez em quando para agradar, é um período transitório. Agora que a gente se casou, está na mesma casa e vai criar uma rotina, uma vida inteira, eu não vou ficar comendo uma coisa que eu não gosto. Como um casal de amigos nossos, que o homem passou 17 anos da vida comendo sucrilhos. Sem gostar. Sem gostar, porque a mulher dele achava que ele gostava muito. Então, toda vez que ela ia no mercado, ela comprava. Ela não deixava faltar sucrilhos. Ela fez isso por 17 anos. E as filhas também cresceram achando que o pai amava sucrilhos. E aí chegou um dia que ele falou, pelo amor de Deus, para de comprar isso, que eu não aguento mais comer isso. Ela, mas por quê? Eu achei que você gostasse. Eu não gosto, eu como porque você compra. Você compra para mim e eu acabo comendo. Mas eu não gosto. Você compra para você, mas eu acabo comendo, é isso? Não, você compra para mim. Entende? Mas assim, um belo dia, a mulher interpretou que ele gostava, ele não falou que não gostava, e aquela situação rolou a vida inteira. Então,
Tem certas coisas que a gente vai mudar, tem outras que a gente não pode. Quando você muda algo que você não deveria mudar, quando chega lá na frente, sabe o que você faz? Você joga na cara. Gente, atira e queda. Quando você cedeu em algo que você não deveria ter cedido, e às vezes a gente cede, não é nem porque a gente quer agradar o outro, às vezes a gente cede porque a gente quer se agradar com a situação. A gente vai ganhar alguma coisa em troca. Então você sacrifica algo seu que é muito valioso em troca de um prazer momentâneo. Não é culpa do outro quando você cede, é culpa sua. É culpa sua quando você cede algo que não deveria ceder. E aí, o que vai acontecer? Lá na frente, você vai jogar na cara. Perdi isso por sua causa, não estudei por sua causa, não tive filho por sua causa, ou tive 10 filhos por sua causa. Você joga na cara, você cobra. Por quê? Porque no momento que você fez essa concessão, essa mudança, você não tinha consciência, você não pensou, você não decidiu, você saiu, Tem muita gente aqui falando, eu comi e vivi de maneira assim por 19 anos. O Siminei aqui falou, faltou honestidade, faltou franqueza dele com ela. Não foi nem questão de honestidade, foi uma questão de falha de comunicação. Ela vai comprando, ele vai comendo, ela vai comprando, ele vai comendo, e assim foram 17 anos. Agora, posso falar uma coisa para vocês? Imagina se isso acontece no sexo. Calma lá. Imagina se isso acontece no sexo. Imagina se isso... Eu vou até passar um lubrificante aqui e fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Okay. Mas vamos lá. Imagina... Ixi, imagina... Até soltou um pum aqui. Até soltou flatos vaginais aqui. Ouviram os flatos vaginais, gente? Agora, imagina, ok? Pensem comigo uma coisa. Ixi, é louco. 17 anos nos sucrilhos, ok? Agora, imagina isso no sexo. Imagina, 17 anos... Penetra, goza e deita pro lado. O cara penetra... Vamos lá, vamos penetrar. E aqui ainda tá penetrando com lubrificante. O homem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, goza, vira pro lado e dorme. Aí deixa você na mão. Ou então pega o telefone, ou faz um carinho. Não, nem isso. Eu estou supondo um casal que tem afeto um com o outro, tá? Um casal minimamente saudável. Um casal minimamente É saudável. saudável isso? Não, eu tô falando assim, no dia a dia, um casal minimamente saudável, que tem afeto, só que não se comunica em relação à sexualidade. E passa 17 anos nisso aqui, ó. Não podemos generalizar, Misael, a gente não está generalizando, porque a gente sabe que isso não acontece com todo mundo. Mas posso te falar? Eu conheço mulheres aqui, e tem mulheres aqui nessa live, que já estão há 20 anos passando por isso aqui, e não aguentam mais. E nunca tiveram a coragem de pedir algo diferente, e esse homem nunca teve a coragem de mudar por ela. De fazer diferente. Ou seja, essa mulher ficou 20 anos com sexo ruim, ele acostumou no pornô, então ele vai lá, ó. Aqui, ó. Sandra, 29 anos assim. Olha, Cris, 23 anos. Vocês estão vendo? 5 anos eu passei assim. Kate, 21 anos eu passei assim. Estou há 2 anos assim. Olha quantas mulheres vivem assim. 20 anos assim. Eu só tô lendo para vocês um pouco de quanto tempo as mulheres passaram assim. Não espere ele mudar. Por isso que a gente está falando, até quando você vai esperar ele mudar? Até quando você vai deitar na cama e vai aceitar um sexo que não é o sexo que você quer, que não é o sexo que você deseja? Até quando você vai ficar esperando esse homem mudar?